Desde os tempos mais remotos que o imposto sempre é lembrado como a maior dor de cabeça do mundo livre. A gente só lembra de pensar no peso da chamada carga tributária quando chega a hora de resolver a pilha de boletos para pagamentos de taxas, tributos e obrigações. Quem olha para a interminável lista de impostos cobrados em países como o Brasil, nem imagina que a qualidade do sistema tributário de cada país está intimamente ligada à natureza do sistema político de cada uma dessas nações. Sobretudo porque é na política que são criados e implantados os sistemas de impostos que garantem o dinheiro arrecadado pelos governos de cada país. E é justamente por causa dessa ligação histórica entre a política e o sistema tributário que algumas das mais importantes guerras e revoluções só aconteceram porque a cobrança abusiva de impostos estava no centro do conflito social. Por aqui, no Brasil de hoje, temos o sistema de arrecadação de impostos feito pela Receita Federal, que as pessoas costumam chamar de leão, pelo dilatado tamanho de seu apetite sobre o dinheiro dos contribuintes. Mas o que muita gente ainda não sabe é que o leão da Receita Federal do Brasil não tem culpa de nada. Ele só faz o que está na lei do sistema tributário do país. E para entender o papel do liberalismo no curso da blindagem gradativa que vem afastando o totalitarismo estatal da lógica tributária, nós vamos receber o professor Marcos Cintra, PhD em Economia pela Universidade de Harvard e um especialista que já ocupou o cargo de secretário da Receita do Brasil. Bem-vindo, professor Marcos Cintra. É um prazer recebê-lo aqui. Queria cumprimentar a todos, é uma alegria muito grande poder estar discutindo um tema tão importante quanto o sistema tributário brasileiro, com todo o público, todos os alunos, todos os interessados no Instituto Índico. Eu estou à disposição e eu acho que vai ser uma conversa muito interessante e muito rica. Professor Marcos Cintra, o século XX foi marcado pela Segunda Guerra Mundial e pela ocorrência das chamadas revoluções socialistas, sobretudo no leste europeu. Tivemos a Cortina de Ferro e mesmo naquela época ainda tinha muita gente que não entendia algumas diferenças entre as sociedades liberais democráticas e os regimes comunistas totalitários. Haviam comunistas que acusavam as democracias liberais de patrocinarem rotinas de usurpação, injustiça social e apropriação do trabalho, inclusive através de sistemas tributários. Onde está a verdade sobre essas acusações e quais as diferenças marcantes em cada um dos regimes no quesito cobrança de impostos? A questão do imposto é um fato, é um ato que desagrada a qualquer pessoa, a qualquer família, a qualquer contribuinte, a qualquer cidadão, qualquer que seja o regime, seja ele um regime liberal ou um regime comunista. Afinal de contas, se trata de uma extração de recursos que são tirados do cidadão privado e transferidos ao Estado. Portanto, nunca há um ato de simpatia, nem um ato de grande colaboração dos indivíduos com relação à tributação. Mas há diferenças marcantes, não é? Essa tributação, ela pode ser feita de uma maneira mais amigável, de uma maneira mais civilizada ou de uma maneira mais autoritária. Os regimes socialistas, os regimes mais autoritários, impõem à sociedade a extração desses recursos e, na maioria das vezes, isso gera muito conflito, muita insatisfação. A história brasileira mesmo está cheia de eventos onde os cidadãos se rebelam contra o Estado e contra o governo. Por outro lado, existe também agora, no mundo ocidental, no mundo em que nós vivemos, uma certa compreensão da sociedade com relação à importância da tributação. De modo que não é nunca um fato auspicioso, não é nunca um fato
recebido pela sociedade com satisfação, mas que ela pode ser bem negociada, ela pode ser bem compreendida e ela só pode ser o fruto de um diálogo entre o governo e os cidadãos. Um exemplo que eu gostaria de mencionar, como o cidadão norte-americano, por exemplo, trata a questão tributária. Para começo de conversa, a gente nota que a Constituição americana ela começa com as seguintes 3 palavras: We the people, nós, o povo. E aí começam a dizer tudo que pode e o que não pode ser feito. A Constituição brasileira já não tem este mesmo início. Ela diz, nós, os representantes do povo. E aí começa toda uma descrição do que o Estado pode e deve fazer para preservar os direitos dos cidadãos. Então vejam, só aí nós já temos uma diferença muito grande no tom, uma diferença muito grande no relacionamento entre contribuinte e o governo. De uma maneira ou de outra, é muito importante que haja diálogo. E isto é um fator preponderante para que haja uma convivência pacífica, de compreensão mútua entre governo e o contribuinte. Nas sociedades abertas, nas sociedades democráticas, os cidadãos eles se organizam. Eles têm instituições, eles têm organizações e dialogam com o governo. Essa é, para mim, a maior diferença. Já nos regimes autoritários, a coisa é colocada de cima para baixo e o cidadão simplesmente tem que se submeter aos ditames da gestão ou da administração. O tratamento liberal, o tratamento democrático ao sistema tributário, ele facilita muito a convivência entre contribuinte e governo. Professor, de um lado temos a Noruega com o melhor bem-estar social do mundo, mas que se posiciona entre os 10 países que mais cobram impostos no planeta. De outro lado, temos o Brasil, na lista das 15 maiores cargas tributárias do mundo, acomodado na sofrível posição de número 84 no ranking do desenvolvimento humano mundial. Qual o papel do sistema de impostos do Brasil no contexto dessa contradição? O Brasil, de fato, tem uma das maiores cargas tributárias entre países de renda média do mundo. O Brasil arrecada aproximadamente 33% do seu PIB. 33% é 1/3 de praticamente tudo que é produzido no país ao longo de um ano é transferido para o governo, é extraído da sociedade que cria essa riqueza e esses valores e são transferidos ao governo. É lógico que tem que haver uma contrapartida para isso. Esses recursos são extraídos para que o governo forneça serviços à sociedade, como justiça, segurança, saúde, educação. E o cidadão, ele paga esses recursos, ele transfere esses recursos até com uma certa satisfação quando ele percebe que existe a retribuição em termos de bons serviços prestados. O país que vocês mencionam, como por exemplo a Noruega, e vários países escandinavos e vários outros países mais desenvolvidos, existe essa reciprocidade entre o esforço de pagamento do contribuinte, mas por outro lado ele sabe que está recebendo algo que ele valoriza em troca. No Brasil, infelizmente, nós temos uma carga tributária muito elevada, como eu disse, 33% do PIB, e mesmo assim, o cidadão muitas vezes é obrigado a buscar no mercado privado atendimento de saúde, atendimento de educação, até às vezes segurança, ele busca no mercado privado, ou seja, o governo não atende às demandas da sociedade que contribui pesadamente para o custeio do Estado. Certo, professor. Mas o que o Brasil tem que começar a fazer em termos de política para melhorar esse cenário? Por isso é que um governo liberal deve melhorar o diálogo com o contribuinte, deve melhorar a eficiência das suas ações, deve ter mecanismos que demonstrem à sociedade como os recursos estão sendo gastos, de que maneira, e a sociedade possa fiscalizar
acompanhar e, sobretudo, participar nessas decisões. Eu acredito que esta é uma questão cultural, inclusive. Se nós convencermos a sociedade de que esta é a melhor forma de convivência entre governo e contribuinte, diálogo, participação, corresponsabilidade, uma boa parte dessas dificuldades seriam superadas. Esse é um caminho que nós precisamos ainda construir no Brasil e há formas de se fazer, há maneiras de se fazer isso. O que não existe ainda é a conscientização, esta mudança cultural para que o contribuinte seja mais respeitado pelo governo e ouvido nas decisões a serem tomadas. Professor Marco Sintra, há muito tempo que o mundo sabe que a criatividade dos brasileiros não tem limite. Do avião de Santos Dumont, passando pelo identificador de chamadas telefônicas, até o projeto Sirius, temos uma interminável lista de invenções brasileiras surpreendentes. No campo das finanças, a inventividade brasileira foi capaz de criar soluções como o sistema de consórcio, a correção monetária e a URV para acabar com a inflação. Mais recentemente, no final do século passado, dentro de um padrão de estudos mais sofisticado, o Brasil teve notícia de um projeto que substituiria todos os impostos por um imposto único, que seria cobrado no cheque. Uma proposta que resultava de um badalado trabalho acadêmico que trouxe a sua assinatura. Veja o que nós encontramos em nossos arquivos sobre o assunto do imposto único num vídeo gravado em 1993. O imposto único é uma ideia moderna cujo tempo chegou. O que se pretende é eliminar todos os impostos que infernizam a vida dos brasileiros hoje. O imposto de renda, ICMS, IPI, FINS Social, PIS, PASEP, IOF, enfim, um grande número de tributos e criar-se apenas um tributo, um imposto que incidiria sobre as transações bancárias. Com isso, nós estaríamos tirando o peso do Estado, das costas do comerciante, do industrial e principalmente do assalariado, que é quem paga mais imposto no Brasil, combatendo a corrupção, a evasão e, sobretudo, incorporando a economia informal ao universo tributário brasileiro. Até que o senhor não mudou muito. Professor, naquela época o senhor já falava sobre a necessidade de inclusão da informalidade. Enfim, aquilo o senhor disse em 1993, no século passado. A tese do imposto único ainda está valendo? Olha, eu não tenho dúvida alguma de que não só a tese está valendo, como a necessidade de que a tese seja aplicada está aumentando, está se acentuando visivelmente. Os problemas do sistema tributário são gritantes e são conhecidos. E a ideia do imposto único é uma ideia que todos nós acalentamos. Aliás, é uma proposta que tem mais de 300 anos de história no pensamento econômico brasileiro e no pensamento econômico mundial. A ideia de se simplificar a estrutura de arrecadação de recursos para o financiamento do Estado e, sobretudo, a ideia de simplificação e, eventualmente, no limite, nós temos apenas uma forma de arrecadação de impostos, apenas um imposto. Essa ideia do imposto único, como eu disse, é uma ideia muito antiga, mas que nunca conseguiu ser viabilizada operacionalmente. Hoje nós temos condições de viabilizar a ideia de termos um imposto único, porque tudo que é feito na economia hoje gera um pagamento e todos os pagamentos eles se concentram em alguns nódulos que fazem as compensações bancárias, que são os nossos bancos, o sistema bancário, e consequentemente seria possível nós tributarmos todos esses pagamentos que em última análise sintetizam todas as operações econômicas de uma maneira muito simples, muito fácil e muito barata, sobretudo sem burocracia. A ideia do imposto único nada mais é do que a aplicação de uma experiência que o Brasil já viveu, que foi o uso da CPMF que vigiu no Brasil entre 1995 até 2007. Foram 12 anos onde um imposto sobre movimentação financeira, ou seja, sobre pagamentos, cobrado nos bancos, arrecadou
com uma alíquota muito baixa, volumes bastante significativos de arrecadação de impostos, sem burocracia, sem um único fiscal ter que entrar na casa ou na empresa de alguém para pedir e fiscalizar livros, sem autuações, sem contencioso, sem ações na justiça, sem custos e, ao mesmo tempo, um tributo infalível, insonegável. Ninguém consegue fugir desse tributo. Essa é a ideia do imposto único. Ela foi proposta por mim em 1991, portanto já se vão praticamente 30 anos desde que o antigo sonho dos pensadores econômicos há 300 anos se pode tornar realidade através do progresso da economia digital. Infelizmente, como tudo que acontece no nosso país, nem sempre existe uma compreensão para apoio a essas propostas, né? Uma das coisas que acontece, e está de certa forma mencionada na sua pergunta, é se o Brasil, tão criativo como tem sido, não conseguiu ainda chegar na ideia do imposto único. Por quê? Porque o Brasil ainda tem esta mania de querer imitar, querer mimetizar o que outros países têm fazendo no mundo. E, de fato, se nós implantássemos um imposto único com a ideia de que esse imposto único seja uma tributação sobre pagamentos, sobre o cheque nos bancos, sobre todo o lançamento bancário, nós estaríamos trazendo para o mundo uma grande inovação, como várias outras inovações foram de autoria de brasileiros. Mas existe uma certa timidez, um certo complexo de inferioridade no Brasil, achando que se outros países no mundo ainda não o fizeram, é porque não deve ser bom ou porque nós não deveríamos ousar tentar inovar, como vários outros brasileiros já fizeram no passado com muito sucesso. E nós, brasileiros, deveríamos, sem dúvida alguma, sermos os primeiros a testarmos e a utilizarmos esta proposta, que eu acho que iria causar uma enorme revolução no sistema tributário mundial e também no sistema tributário brasileiro. A questão de qualquer tributo é que esse tributo nunca é bem recebido pela sociedade. Agora, a proposta do imposto único, ela foi muito mal utilizada quando ela vigiu no Brasil durante 12 anos. E isso gerou uma certa antipatia da sociedade com relação ao chamado tributo do cheque ou a CPMF. Por quê? A ideia foi criada por mim para ser um imposto único, mas foi implantada no Brasil não como um imposto único, mas como um imposto a mais. Ao invés de ele substituir outros impostos, ele foi criado e utilizado como um imposto além de todos os tributos já existentes. E, evidentemente, isso gerou muita reação contrária da sociedade. Eu mesmo, que sempre defendi a ideia do imposto único, me posicionei, isso ainda em 1992, contrário à implantação do chamado IPMF e depois virou CPMF. Por quê? Porque veio como um imposto a mais. Mas, professor, na sua opinião, a gente está no caminho ou ainda falta muito tempo para essa conscientização e respeito? Não, nós ainda estamos muito atrasados. Eu mencionei que em vários países no mundo existem associações muito poderosas que representam os interesses dos contribuintes. Não existe uma única associação desse tipo no Brasil. Eu não conheço uma única que efetivamente congregue os contribuintes, que congregue toda a sociedade para discutir a questão tributária. O que nós temos no Brasil são coisas diferentes. O que nós temos são associações, organismos que representam interesses específicos. E aí sim, através de um diálogo político, através de lobby, fazem valer os seus interesses no diálogo com o governo. Agora, a sociedade como um todo, os trabalhadores, os estudantes, as pessoas que têm uma vida normal, que não se associam a grandes organizações do meio empresarial, por exemplo, tem muito pouca interlocução
com o governo. Há muito a ser feito, sim, no Brasil, para que esse respeito mútuo seja construído. O Imposto Único apresentou uma fórmula de cobrança que, inclusive, foi copiada pelo governo do presidente Fernando Henrique Cardoso para fazer o IPMF e, mais tarde, a antiga CPMF. O saudoso professor Roberto Campos dizia que, com a CPMF, utilizaram um sabre de esgrima para cortar cana no canavial. Até que ponto a CPMF afetou a fórmula do Imposto Único? Eu acho que é exatamente isso que eu mencionei. É um ótimo imposto mal utilizado. O saudoso Roberto Campos, quando cria esta imagem de se usar um florete de esgrima para cortar grama, está mostrando que um instrumento delicado está sendo usado para uma tarefa bruta. E é exatamente o que aconteceu com o Imposto Único, quando ele foi transformado num instrumento de maior arrecadação e não num instrumento de simplificação, num instrumento de redução de custos e, sobretudo, num instrumento que faça com que toda a sociedade pague, com que até mesmo aquele que deseje sonegar impostos seja chamado a contribuir e traga a sua cota de pagamento de impostos para a sociedade. Veja, um tributo como esse, na medida em que ele é utilizado e os recursos são arrecadados no sistema bancário de maneira automática, sem necessidade de contabilidade, de livros, de contadores prestando contas aos fiscais, ele faz com que todo mundo seja obrigado a pagar. Então, a economia informal, que hoje atua fora do sistema formal da economia, que compra e vende sem emitir nota, esse vai estar contribuindo também para a arrecadação de impostos. A criminalidade no Brasil, o contrabando, a venda de drogas, todo esse aspecto nebuloso e terrível da sociedade brasileira, que é a corrupção, a criminalidade, a prostituição, enfim, todo tipo de ação que hoje passa ao largo do sistema tributário, até por serem ilegais, no mundo tributário vão também ser obrigados a trazerem a sua contribuição. E o sonegador, aquele que faz da sua atividade econômica uma forma de concorrência desleal, na medida em que ele sonega e não paga impostos, para com isso roubar o mercado daquele que produz e paga todos os seus impostos, também a sonegação desapareceria. Então, veja, a ideia de um tributo como esse é um tributo muito fino, é um tributo muito sofisticado, é um tributo que vai resolver muitos problemas da sociedade. Agora, ser usado única e exclusivamente para aumentar a arrecadação, de fato, é uma deturpação de um conceito bom ao ser transformado num conceito raso, num conceito chulo, num conceito que efetivamente traz toda a rejeição da sociedade. De modo que nós precisamos recuperar a imagem da CPMF, recuperar a imagem desse imposto. Ele é bom, ele é eficiente, mas ele precisa ser utilizado de maneira virtuosa, não de uma maneira deturpada como ele foi durante os 12 anos de vigência da CPMF. Em seu livro, A Verdade sobre o Imposto Único, o senhor cita um congresso realizado na Universidade de Oxford em 1994 e as impressões do professor Cedric Sanford, que mencionou as razões pelas quais os governos passaram a se interessar sobre o custo da cobrança de impostos. Onde e por que a tese do imposto único pode ser incluído na ideia da redução dos custos operacionais dos impostos cobrados no Brasil e quais suas vantagens para quem paga e para quem recebe? Olha, as vantagens são enormes. Para quem paga imposto, não haverá mais fiscal, a arrecadação é feita automaticamente nos bancos. Para se ter uma ideia, a alíquota necessária para nós termos um imposto único federal seria de 1,16% no débito e no crédito bancário. E com isso nós poderíamos eliminar todos os tributos federais. Então veja, com uma alíquota de 1,16% no débito e no crédito bancário. Então esse é um tributo que tem muitas qualidades. Outra qualidade importante, ele não gera
custo, não há necessidade de se fazer contabilidade fiscal, não precisamos ter contadores, auditores, pessoas especializadas na escrituração tributária, advogados tributaristas no contencioso com o governo, tudo isso desaparece com um imposto sobre movimentação financeira. E são custos muito elevados. O que as empresas gastam hoje para atender às exigências tributárias, as chamadas obrigações acessórias tributárias, equivale a 2 ou 3% do PIB brasileiro. Professor, a gente tem aqui um filme que trouxe uma fala do presidente Bivar sobre o imposto único que é bem interessante. Eu vou pedir licença para nosso internauta conhecer um pouco mais sobre as posições do nosso presidente. Veja bem, uma das características desse imposto único é a universalidade, né? Todos contribuem, você aumenta a base de cálculo. Então tem gente que está fora dessa universalidade. É o pessoal do Caixa 2, né? É uma série de outros que estão fora disso aí que você não contribui com isso. Então, o outro também é o seguinte, você veja que hoje, é o último estudo que nós fizemos, isso já em 2002, já com o Marcos Sintra, o deputado federal aqui, se estimou que 3% equivalente ao PIB é o que o governo gasta com a máquina arrecadadora. Muito claro e coerente. O presidente Bivar está afiado. Mas, professor, o que é que falta para emplacar uma ideia tão generosa? Falta às nossas lideranças políticas acreditarem no projeto, entenderem o projeto e comunicarem bem à sociedade. O ministro Paulo Guedes entende o projeto, eu estive na Receita Federal e colaborei com ele, participei desde o começo da elaboração do plano de governo desta atual gestão. Elaboramos um projeto que prevê um primeiro passo nesta direção, um tributo sobre movimentação financeira para inicialmente desonerar a folha de pagamento e posteriormente ir eliminando outros tributos. No entanto, a liderança maior do nosso país, que é o presidente da República, ainda está, digamos assim, influenciado ou contaminado com esta antipatia popular ao nome CPMF, alimentado pela imprensa que persistentemente insiste que essa é a volta da CPMF, quando não é, seria utilizada de maneira absolutamente distinta, mas esta visão, infelizmente, não conseguiu ser desfeita pela gestão da área econômica do governo. O próprio presidente não se convenceu disso. Agora, eu continuo muito esperançoso de que o ministro consiga levar esta mensagem ao governo, às mais altas autoridades, e na medida em que o presidente da República se convencer de que esse é um bom processo, um bom projeto, a ideia do imposto único sobre transações financeiras do nosso deputado Luciano Bivar, por exemplo, poderia rapidamente ser aprovada na Câmara dos Deputados. O projeto do Imposto Único Federal, ele prevê a eliminação de todos os impostos federais, todos, PIS, COFINS, IPI, ITR, contribuição do INSS sobre folha. Ele mantém apenas o imposto de renda pessoa física e jurídica, porque são impostos justos, são impostos que garantem uma certa progressividade para que o governo possa fazer uma política de redistribuição de renda que nós precisamos no país. Ele mantém apenas o imposto de renda e um imposto sobre movimentação financeira. Portanto, seria um imposto único federal que englobaria todos os tributos que hoje causam tanta insatisfação, tantos custos, tanta briga na justiça como o nosso sistema tributário atual. Em 1999, o então secretário da Receita Federal, Everardo Maciel, num depoimento prestado em CPI, afirmou que a sonegação, a evasão e a elisão de impostos em larga escala são práticas comuns no Brasil. Naquela época, o país perdia algo em torno de 825 bilhões de reais, com metade das maiores empresas e bancos do Brasil sem pagar um único tostão de imposto de renda. Esse quadro ainda permanece? No Brasil, os ricos e grandes empresas têm vantagem sobre os assalariados na hora do pagamento dos impostos?
Como a tese do imposto único pode auxiliar na reversão dessa realidade? Olha, eu acredito que o sistema tributário brasileiro prejudica os mais pobres, é um sistema regressivo e é um sistema que coloca uma carga tributária excessiva e indevida, injustificável sobre o assalariado, sobre o trabalhador, não é? É muito mais fácil tributar salário àqueles que têm a sua carteira assinada, que são obrigados a dar recibo, a terem, enfim, um relacionamento formal com o seu empregador, do que tributar, por exemplo, uma empresa que muitas vezes vende sem emitir nota, distribuídos através de todos os territórios do país e muitos difíceis de serem acompanhados. Então, o nosso sistema tributário acaba se concentrando em alguns segmentos que é mais fácil tributar, e um deles é o assalariado, é o trabalhador. O Brasil é um dos países que mais tributa salário do mundo. Um trabalhador leva para casa a metade daquilo que ele custa ao seu empregador. Se um trabalhador leva R$ 100 para casa para pagar o seu aluguel, a sua alimentação, a escola dos seus filhos, ele está custando 200 para o empregador. E esta diferença são os impostos que incidem sobre o salário. É por isso que existe uma resistência à abertura de novos postos de trabalho no Brasil. O custo é muito elevado. O Brasil hoje tributa mais de 20% na folha de salário das empresas para o financiamento do INSS. O Brasil é um dos países que mais tributa salário, sendo que nós temos 30 milhões de brasileiros que estão ou desempregados, ou subempregados, ou na informalidade, ou desalentados. Portanto, esta seria uma primeira providência imediata, reduzir a carga de tributária sobre os salários e, com isso, melhorar o perfil de distribuição de renda. O nosso sistema tributário é um dos grandes responsáveis pela concentração de renda no Brasil. Tributa muito o assalariado e, ao mesmo tempo, abre muita possibilidade de sonegação e evasão para as empresas, para os patamares de renda mais elevados na nossa sociedade, que são aqueles que têm mais facilidade para a sonegação, para a contratação de grandes advogados, para planejarem tributariamente aquilo que vão pagar e, consequentemente, reduzirem a carga tributária. Portanto, sim, hoje no Brasil ainda se sonega muito, a informalidade é muito alta e eu acredito que um tributo como a movimentação financeira ampliaria o universo de contribuintes brasileiros em aproximadamente 25% a 30%, ou seja, 25% a 30% dos agentes econômicos no Brasil ou não pagam impostos, ou pagam menos do que devia, ou praticam a evasão, a sonegação, ou estão na criminalidade e na total informalidade. Portanto, um tributo como esse amplia o universo tributário e faz com que quem paga muito imposto hoje pague menos. E aqueles que não estão pagando nada, ou que estão pagando menos do que deveriam, paguem mais e paguem a sua cota justa. Eu acho que é um tributo, sim, que vai melhorar a distribuição de renda. O Imposto Único é um projeto socialmente muito viável, socialmente responsável e, sobretudo, capaz de melhorar muito ou reequilibrar a péssima distribuição de renda que nós temos no Brasil. Outra crítica relevante contra a tese do imposto único é a ideia de que seu mecanismo ocasiona uma cobrança de tributos cumulativos, ou seja, um imposto encavalando outro imposto para um mesmo contribuinte. O imposto único ocasionaria a chamada cumulatividade? Haveria o fenômeno do imposto cobrado em cascata? Por que dizem isso? O que é verdadeiro em matéria de efeitos colaterais provocados pelo imposto único? Os que são contra a ideia do imposto único, e muitas vezes são contra por outras razões que não essas, são contra porque podem ser hoje aqueles que praticam a sonegação, aqueles
que se beneficiam da complexidade do sistema tributário, aqueles que possuem boa interlocução com o governo e usufruem de benefícios, esses que são contra o imposto único, eles esgrimam o argumento de que a ideia de um imposto sobre movimentação financeira é um imposto em cascata, é um imposto cumulativo. E este é um grande mito, é um mito. E eu vou exemplificar com bastante facilidade. Eu prefiro ter um imposto que seja um imposto cumulativo com alíquota pequena, do que um imposto não cumulativo, como é, por exemplo, o ICMS, com uma alíquota gigantesca. As distorções que eu introduzo no sistema econômico são muito maiores quando eu uso um sistema convencional não cumulativo, porém sonegável e com alíquotas cavalares, relativamente a um imposto que, embora cumulativo, tem uma alíquota muito pequena. Eu acabei de mencionar aí que um imposto único federal exigiria uma alíquota de 1,16%. Eu prefiro pagar 1,16% cumulativamente do que pagar 25% a 30%, que são os impostos indiretos que incidem sobre comida, sobre vestuário, sobre veículos, sobre qualquer coisa no Brasil. Eu prefiro pagar 1,16% cumulativo do que 25% a 30% não cumulativo. Portanto, este é um grande mito. A questão da cumulatividade precisa ser analisada tecnicamente com muito mais precisão. E é muito fácil se desmontar a tese de que qualquer cumulatividade seja ruim. Não. A cumulatividade com alíquota baixa é melhor do que uma não cumulatividade com uma alíquota gigantesca. É uma questão técnica, mas que acabou assumindo ares de verdade. Portanto, todo mundo repete chavões contra um imposto sobre movimentação financeira como a CPMF. E o primeiro xingamento, digamos assim, que se faz a esse tributo é que ele é um imposto em cascata e cumulativo. Como se isto desqualificasse o imposto na sua capacidade de ser melhor imposto do que um outro que não seja em cascata. Portanto, é um argumento que vem sendo utilizado com muita frequência, é um argumento falacioso, mas que virou um chavão. E, na medida em que se questione, que se vá em profundidade na análise desta crítica, é muito fácil verificar que não se trata de um imposto ruim, não. É um imposto bom e que introduz melhorias no sistema tributário muito mais do que o nosso atual sistema, ou até mesmo do que alguns projetos que, na discussão da reforma tributária, propõe a utilização de tributos convencionais, tributos burocratizados e que vão piorar o quadro ao invés de melhorar. Portanto, eu defendo sim esse tributo, acho que a ideia do Imposto Único Federal é qualitativamente e quantitativamente muito melhor do que qualquer outra proposta de reforma tributária. Há condições de mostrar isso. A Fundação Índigo já tem feito estudos muito interessantes e que mostram isso com absoluta clareza, de que a carga tributária sobre a maior parte dos produtos brasileiros, se não em todos os produtos brasileiros, teria uma queda com a implantação do Imposto Único Federal, ao passo que as melhorias que vêm sendo propostas utilizando os impostos convencionais, pelo contrário, vão significar para vários setores da economia aumento de carga tributária muito significativo. Portanto, eu acho que a ideia do Imposto Único Federal, que vem sendo defendida pelo PSL, vem sendo defendida pela Fundação Índigo, de autoria do deputado Luciano Bivar, sem dúvida alguma, me parece como uma grande esperança em termos de melhoria no sistema tributário brasileiro. Basta que tenhamos a coragem, a capacidade e a ousadia de defendermos a proposta e de comunicarmos corretamente à sociedade os benefícios que esse projeto pode trazer. E tenho certeza, a sociedade vai entender e vai apoiar o projeto do Imposto Único Federal.
Por que alguns críticos dizem que há risco de nossa economia acabar usando moeda estrangeira em espécie para fugir dos impostos, no caso de ser adotado o sistema de impostos majoritariamente cobrado nas movimentações financeiras? Esse risco é real? Não é absolutamente viável. Veja, se a alíquota do imposto sobre movimentação financeira fosse 10, 20, 30%, como são as alíquotas do INSS, do IPI e do ICMS, é lógico que haverá um estímulo à sonegação. Quanto maior a alíquota do imposto, maior o estímulo à sonegação. E isso vale para qualquer imposto. Não existe um imposto insonegável por si só. Agora, o que existe é que alguns impostos não estimulam a sonegação. Por quê? Porque eles têm alíquota baixa. O custo da sonegação não compensa o risco e, sobretudo, as vantagens que a sonegação poderiam ter. Então, vejam, será que eu vou expor a minha empresa, a minha própria pessoa, a um ato de sonegação que pode me causar um processo judicial, pode me causar retaliações do ponto de vista do governo, punições para economizar 1% no valor da transação, principalmente sabendo que eu não estou pagando nenhum outro imposto federal, nenhum outro imposto com apenas 1,18% da minha contribuição. Portanto, a relação custo-benefício não favorece. Muita gente fala, as pessoas vão começar a pagar agora tudo em dinheiro. Ao invés de usar banco para não pagar o imposto, a CPMF, vão pagar tudo em dinheiro. Então nós vamos começar a ter que carregar malas de dinheiro para fazer pagamentos, pagamento de salários, quando isto vai me economizar 1% no valor da transação. Hoje nós utilizamos cartão de crédito e os cartões de crédito cobram de 1 a 2% do valor de cada transação para termos a facilidade da utilização do cartão de crédito. Olha o Pix. O governo acabou de implantar o Pix. As pessoas físicas ainda não pagam para usar Pix, mas você sabe quanto as pessoas jurídicas pagam para fazer um pagamento usando o Pix? 1,99% do valor da transação é o que alguns bancos estão cobrando das empresas. Então vejam, quase 2% só para fazer uma transação através do Pix. Agora, se eu posso pagar 1,18%, que é a metade disso, e acabar com todos os outros impostos, não pagar mais outros impostos, porque seria um imposto único, será que compensa eu sonegar esse tributo e eventualmente correr os riscos que a sonegação implica para mim? É evidente que não. Teoricamente é possível sonegar? Sim. Na prática é inviável. Aliás, a CPMF mostrou isso. Não houve sonegação com a CPMF durante 12 anos em que ela funcionou no Brasil. Nenhuma condenação, nenhuma fiscalização, nenhuma ação judicial, nenhuma prisão. Portanto, eu acho que a experiência já mostra que esse não é um risco real e o raciocínio lógico também nos convence de que realmente não há motivação para a sonegação com um tributo com uma alíquota tão baixa como essa, que é possível através da movimentação financeira. Para encerrar essa aula do nosso professor Marco Sintra, trazemos para o centro do debate a questão da justiça social no contexto da implantação da tese do Imposto Único no Brasil. Afinal de contas, tem muita gente que critica a ideia do imposto nas operações financeiras, dizendo que os mais pobres acabam pagando mais impostos. O argumento é que hoje os brasileiros de baixa renda não fazem declaração de imposto de renda e não pagam imposto. Onde está a verdade neste questionamento? A fórmula do imposto único não tem compromisso com a justiça tributária? Olha, o nosso sistema tributário hoje é profundamente regressivo, como eu já mostrei aqui. Hoje quem paga mais tributo no Brasil é o assalariado. Hoje o rendimento do trabalho paga mais imposto do que o rendimento do capital. Portanto, o sistema nosso hoje é profundamente regressivo. O imposto sobre movimentação financeira é um imposto proporcional.
Quem paga, paga uma mesma porcentagem. Se eu pago 10 vezes mais ou se eu ganho 10 vezes mais do que qualquer outro indivíduo, eu vou pagar 10 vezes mais impostos sobre o que eu pago, sobre o que eu recebo. Portanto, é um imposto proporcional. Agora, a progressividade tributária, que se deseja tanto, ela pode ser obtida não através da arrecadação tributária, mas através dos gastos tributários. Nós começamos essa nossa conversa aqui falando sobre os gastos do governo, que o governo não retribui adequadamente à sociedade os impostos que ela paga na forma de serviço. E isso é verdade. E a melhor maneira de transformar o nosso sistema num sistema progressivo seria arrecadar proporcionalmente. Cada um paga a mesma porcentagem. Se eu ganho 10 vezes mais, eu pago 10 vezes mais. Se eu ganho 10 vezes menos, eu pago 10 vezes menos. E, consequentemente, o governo garante progressividade no lado do gasto. Pega o recurso arrecadado e aí sim, gasta em projetos que favoreçam aqueles que mais necessitam, na saúde, na educação, na justiça, no transporte. Esta é que é a verdadeira progressividade. Arrecada de maneira proporcional, mas gasta favoravelmente a quem precisa. O nosso sistema é exatamente o inverso. Ele arrecada regressivamente, ou seja, quem paga mais imposto é o mais pobre, e na hora de gastar, também gasta mais favorecendo os mais ricos e prejudicando os mais pobres, fazendo com que a educação seja péssima, a saúde seja péssima, pagando altos salários para os grandes burocratas do governo. Então, veja, o nosso sistema ele é regressivo na arrecadação e regressivo no dispêndio. O que nós estamos propondo com o imposto único é um imposto proporcional na arrecadação e altamente progressivo no dispêndio. Esta é a fórmula de sucesso. Esta é a maneira de fazer justiça tributária. Esta é a maneira de nós praticarmos um sistema social liberal. Isso é a tônica do social-liberalismo, que é o que defende o PSL, é o que defende a Fundação Índigo, ou seja, liberdade para produzir, igualdade para arrecadar e progressividade na hora de gastar, favorecendo a quem mais necessita. De modo que eu acho que é um projeto que tem começo, meio, fim, para em pé, é um projeto que, bem vendido e bem explicado, será muito bem aceito pela sociedade e com muita satisfação eu defendo esse projeto aqui junto ao público da Fundação Índigo e do PSL, o Partido Social Liberal, que é o autor do projeto do Imposto Único Federal, de autoria do deputado Luciano Bivar, e que eu tenho certeza que poderá ser o caminho do resgate da construção de um bom sistema tributário no Brasil. Professor, agradecemos pela oportunidade de mais esta aula, na expectativa de nosso próximo encontro nesta ou outra unidade do nosso curso de formação política do Instituto Índigo do Partido Social Liberal. Eu aqui fico muito satisfeito de poder ter discutido a questão da reforma tributária com todos os que estão nos assistindo. Fico muito feliz também de debater esse tema no momento em que se fala muito em reforma tributária. E o Partido Social Liberal tem um projeto que pode ser o projeto salvador, digamos, do sistema tributário brasileiro. Infelizmente, nós já estamos quase que chegando ao final dessa gestão, dessa administração, já é a metade do terceiro ano da gestão. Hoje se fala muito na sucessão, na eleição presidencial que vai ocorrer no ano que vem, em 2022. Portanto, o momento enfraquece um pouco o debate da reforma tributária. Normalmente, governos fazem reformas tributárias no seu primeiro ano de gestão, quando tem mais credibilidade, menos desgaste. Infelizmente, isso não aconteceu. De modo que eu acho que reforma tributária em profundidade dificilmente será realizada no restante dessa gestão. Mas eu acho que o debate persistente, consciente, como nós estamos fazendo aqui com a Fundação Índigo, pode ser um bom tema para ser debatido na campanha eleitoral que será realizada no ano que vem. É um tema que vai poder, quem sabe,
assentar as bases, né, o fundamento para um bom sistema tributário para o próximo governo, para a próxima gestão implantar logo no início, em 2023. Portanto, não será um debate ocioso, pelo contrário, pode ser um debate muito produtivo e que, eu acredito piamente, que vai estabelecer as bases para um novo sistema tributário brasileiro. Fico muito feliz com essa discussão e estou à disposição para voltar a discutir com todos em próximas oportunidades esse ou outros temas econômicos de interesse da Fundação Índico. Encerramos essa última aula da primeira unidade dos cursos à distância do Instituto Índigo no oferecimento do Partido Social Liberal. Mas não vá embora. Fique com a gente e veja a revisão dos principais conteúdos desta aula. Fica por aqui, que vem logo a seguir. Na videoaula de hoje, tivemos esta oportunidade única oferecida pelo professor Marcos Sintra no formato de uma entrevista reveladora. Depois desse bate-papo de fácil compreensão, numa linguagem envolvente, abriram-se as portas do esclarecimento sobre os polêmicos temas relacionados aos sistemas de impostos cobrados de todas as pessoas ao redor do mundo. Tendo como contraponto os episódios que narram a saga de Tiradentes em Vila Rica, a aula de hoje foi uma oportunidade decisiva para quem ainda não tinha entendido a relação que existe entre a cobrança de impostos, seus benefícios e sua natureza, segundo a orientação de cada regime político sobre o planeta Terra. Abordamos os aspectos que originam a cobrança do imposto, as diferenças entre a forma da cobrança, segundo a orientação política de liberais e comunistas, além de pontuar as diferenças de tratamento dos tributos, segundo variantes do ordenamento constitucional. Na abordagem sobre as diferenças de padrão para o retorno do imposto pago, passamos a entender como e por que a variação das cargas tributárias do mundo não estão vinculadas aos resultados sociais dos países correspondentes, sem esquecer de pontuar as origens dos desvios em economias com baixo índice de desenvolvimento social. Neste encontro inesquecível, o professor Marcos Sintra traçou as linhas básicas de uma percepção que aponta para a questão cultural como fator decisivo para a construção de lógica que garanta resultado de qualidade social com impostos cobrados, sem esquecer da necessidade dos mecanismos de participação da sociedade no emprego dos recursos arrecadados com o sistema tributário. Nessa jornada de conhecimento, o professor esclareceu como e por que o sistema de impostos adotados no Brasil sacrifica o país na medida em que repete erros trazidos de outros modelos, sem admitir a possibilidade de mudanças marcadas pela coragem e pelo ineditismo. Na sequência, a nossa videoaula pontuou as consequências do uso inadequado da fórmula brasileira do imposto sobre transações, ainda que tenha revelado a eficiência e a praticidade de um imposto justo e sem complicações para uma sociedade livre. Ficou claro que, para os liberais, a opção de um sistema inédito para a cobrança de impostos de baixa sonegação sempre terá repercussão ampla na vida das pessoas, inclusive para os níveis de criminalidade da sociedade. Quem não perdeu nenhum pedaço dessa aula entendeu o alcance social do imposto único, sobretudo porque, com o imposto para todos, todos pagam, reduzindo a chance da sonegação. Com esta aula, você passou a saber que o economista Marcos Sintra foi a lanterna que trouxe luz para uma fórmula decisiva, inclusive para o sucesso do Plano Real. Mas 30 anos depois da primeira centelha, a aula de hoje mostrou por que a chama do imposto único ainda segue garantindo inspiração para o espírito de mudanças no Brasil. Ao introduzir nosso internauta no ambiente da compreensão sobre os elementos que orientam o gênero e a qualidade do sistema de cobranças de impostos, tivemos a oportunidade de um panorama ilustrado sobre as razões que fazem do imposto único o melhor caminho para a redução do peso dos impostos na vida das pessoas.
O alcance dos esclarecimentos prestados pelo professor Marco Sintra superou elementos básicos conceituais para, didaticamente, fazer um raio-x sobre o sistema tributário, esclarecendo as verdadeiras razões daqueles que não querem as mudanças, numa rotina de críticas sistemáticas contra a proposta do imposto único. Sem meias palavras, o professor rebateu ataques ao imposto único e desmascarou argumentos mentirosos para garantir a verdade sobre uma ideia que ainda pode sair do papel para benefício de todos que pagam impostos no Brasil. Com este resumo sobre os conteúdos dessa aula maravilhosa, chegamos ao fim do nosso último encontro da primeira temporada do curso de Formação Política do Instituto Índigo. A oportunidade desses nossos 6 últimos encontros pela internet, nessa nossa primeira temporada de cursos do Instituto Índigo, do Partido Social Liberal, nos lançamos na aventura do conhecimento para entender um pouco mais sobre a navegação da humanidade entre os principais modelos de organização social, política e econômica ao redor do mundo. Uma navegação leve, dinâmica e orientada pela combinação de linguagens acessíveis e eficientes. A cada aula, podemos contar com uma grande entrevista ilustrada, sempre orientada por uma carta de navegação, sustentada por fundamentos sólidos, dentro do claro objetivo de buscar os caminhos do mar aberto pelo conhecimento. Na expectativa da próxima temporada, depois do sucesso dessa fase introdutória, estaremos aqui, à sua espera para o reencontro com a verdade dos fatos do passado e suas implicações para a construção da realidade contemporânea. Sempre numa navegação que explica a natureza e o gênero das relações entre os seres humanos neste mundo em que vivemos hoje. Até lá!